Nova oportunidade para Ener Valencia no ataque do Inter, neste sábado contra o Corinthians em São Paulo. Tem retorno importante no ataque para Roger Machado. E os detalhes da cláusula que pode render dinheiro extra para o Inter, dependendo dos resultados de um clube espanhol, em La Liga e na Conference League. Esse é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO. KTO.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. Neste sábado tem jogo pelo Campeonato Brasileiro. O Inter volta a campo 18h30 contra o Corinthians em São Paulo. Jogo difícil. O Corinthians já no início do trabalho do técnico Dorival Júnior, que estreou com vitória contra o Novo Horizontino pela Copa do Brasil e agora, contra o Inter, tenta um outro resultado importante. Neste momento, antes do início da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter é o 6º colocado, tem 9 pontos. O Inter está na zona de classificação ali da pré-Libertadores, tenta se aproximar dos 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. O 4º colocado é o Cruzeiro com 10 pontos, o Inter é o 6º com 9. O Corinthians, que é o adversário deste sábado em São Paulo, tem 7 pontos. É o 12º colocado. Então é importante o Inter fazer o resultado lá em São Paulo para ter tranquilidade no Campeonato Brasileiro. E aí depois vai para um jogo fundamental em Medellín, na quinta-feira, contra o Atlético Nacional. Lá na Colômbia, a Copa Libertadores da América. Para este final de semana, nova oportunidade para Ener Valencia no ataque do Inter. O Valencia aqui no jogo contra o Maracanã, pela Copa do Brasil, foi criticado, vaiado, irritou o torcedor do Inter. Ele não vem numa fase muito boa, não vem marcando os gols necessários. E parece que pelo estilo de jogo do Valencia, que de vez em quando ele parece meio desinteressado, mas é o estilo dele, é o jeito que ele joga. E isso irrita um pouco o torcedor. Mas vai ter uma oportunidade o Valencia para se recuperar. Ele deverá ser titular neste sábado contra o Corinthians, até porque faltam alternativas neste momento. Borré está machucado, Ricardo Matias está machucado, Luca também não pode jogar. Tem o garoto Raikkonen, de apenas 16 anos de idade, que entrou contra o Maracanã, fez um gol, mas foi anulado pelo VAR, por um toque de mão. Então ele fica o garoto aí como alternativa novamente. Ener Valencia. A chance para ele conseguir a recuperação. Será que consegue fazer um bom jogo? Vamos conferir neste sábado, Inter e Corinthians lá em São Paulo. Tem retorno importante no ataque. Carboneiro, um jogador muito rápido, ele entrou muito bem nas partidas em que teve oportunidade, teve um problema muscular e agora deverá ficar à disposição novamente do técnico Roger Machado como uma alternativa no banco para o segundo tempo. É uma boa alternativa, é um retorno importante para o Inter. Por outro lado, Vitinho, com uma lesão na mão, não poderá ficar à disposição do Roger Machado. Deixa eu falar de um outro assunto que eu toquei por cima ali na abertura aqui do vídeo, nos destaques do vídeo, que é uma cláusula do contrato da venda de um jogador que pode render um dinheiro extra para o Inter. E eu falo do contrato de venda do Johnny para o Betis da Espanha. O Inter vendeu ele no começo de 2024 por cerca de 7 milhões de euros. Mas tem, e estes contratos são feitos assim, cláusulas que podem render dinheiro extra para o Inter. Vocês vão lembrar que durante a semana eu gravei um vídeo aqui sobre uma receita extra que pode entrar para o Grêmio na cláusula de venda do Wanderson, lateral direito para o Mônaco, se o Mônaco confirmar vaga na Liga dos Campeões da Europa, e pode vir a Campeonato Francês, tem chance, está na briga, o Grêmio tem direito a uma cláusula de um bônus de 1 milhão de euros. Se o Wanderson estiver em campo em pelo menos 60% dos jogos do campeonato francês. Então, tem 3 rodadas para terminar o campeonato lá, o Grêmio fica de olho. No caso do Inter, a situação é a seguinte. O Johnny, ele pode ativar em breve, nos próximos dias, 2 cláusulas com um bônus para o Internacional. Isso está publicado na coluna digital em GZH do meu colega Leonardo Oliveira, que é muito bem informado e publicou esta informação aqui sobre o Johnny, que você pode conferir lá também em GZH. O Betis está na semifinal da Conference League. Das competições europeias tem a Liga dos Campeões, a Champions League, a Europa League, a Liga Europa, e a terceira competição, na ordem de importância, é a Conference League. O Betis ganhou o jogo de ida da semifinal
contra a Fiorentina pelo placar de 2-1. Vai para o jogo da volta com a vantagem e se chegar na final e for campeão, o Inter tem direito a receber um bônus de 250 mil euros. Importante, né? Mas tem mais. Há um outro bônus de 500 mil euros. Isso hoje dá cerca de 3 milhões e 200 mil reais. Se o Betis conquistar, aí vale a mesma situação ali no caso do Wanderson, do Mônaco, do bônus para o Grêmio, que lá é 1 milhão de euros. Aqui, neste caso, 500 mil euros. Se o Betis conseguir classificação para a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. Neste momento, o Betis está em 6º lugar, com 54 pontos, e o 5º colocado é o Villarreal, com 55. E os 5 primeiros vão para a Liga dos Campeões. Um pontinho a diferença. Então, se o Betis der uma melhoradinha na reta final e ultrapassar o Villarreal, entra este bônus aí de 500 mil euros para o Internacional. Tem outros detalhes destas cláusulas da venda do Johnny para o Betis, né, que são os seguintes. O Inter ainda pode receber 250 mil euros se o Johnny jogar 10 jogos oficiais pela seleção dos Estados Unidos. E ele é um nome que vem sendo convocado nas partidas recentes aí, até pode ser convocado para a próxima Copa do Mundo também, né? E o Inter tem direito a 20% do lucro que o Betis tiver com a venda dele, se for vendido num futuro próximo aí. O Inter vendeu ele por 7 milhões de euros para o Betis, né? Se o Betis, por exemplo, vender ele por 20 milhões de euros, tem um lucro de 13 milhões de euros. O Inter tem direito a 20% do lucro. No caso, seria de 13 milhões de euros, o Inter teria 20% deste valor. Então, ele fica acompanhando, né? A direção colorada fica acompanhando tudo que vai acontecer com o Betis lá na Espanha, tentando confirmar a vaga para a final da Conference League e tentando confirmar, via Campeonato Espanhol, a vaga para a Liga dos Campeões da Europa, a Champions League. Final de semana de bola rolando lá em São Paulo para Corinthians e Inter. E vamos acompanhar toda a repercussão aqui no canal do Gabardo. Sempre em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Valeu, pessoal. Bom final de semana.